Glória a Deus. Queridos, vamos voltar para o tema. Estamos estudando sobre Davi, as consequências de uma vida sem Deus. Uma das consequências é essa: quando eu estiver na minha tribulação, Deus não vai me atender. Quando quero viver como ímpio, ora, se os homens de Deus passam lutas, e às vezes Deus não tira essas lutas logo, só tira depois, ou então nunca tira, por causa de projetos que você já viu aqui, e outros projetos que Deus tem para nós. Ora, se o próprio Cristo passou um monte de lutas, e a Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Cristo, como, irmãos, que a gente também não precisa passar? Se Ele deu muitos alertas aqui, que nós vamos ter que passar igual Ele passou. Bem, então quero dizer para você sobre o que Davi disse: se eu atender o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Então isso aqui é a tradução mais antiga da Bíblia, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Então o que significa atender? É como alguém bate na porta e disse: ei, quero te convidar para a gente assaltar um banco. Ei, quero te convidar para a gente beber cachaça. Quero te convidar para a gente ser perverso. Quero te convidar para te abandonar totalmente o trabalho de Deus e nunca mais voltar. Deixar quem tiver ir para o inferno, que vai sozinho e você não ajuda nunca. Aí bate na porta: vamos se desviar, vamos abandonar as coisas de Deus, vamos servir Satanás. Aí você diz: não. E na hora que eu estiver nas minhas lutas, tu vai me ajudar? Não. Então, companheiro do inferno, vai para lá. Eu quero ser companheiro de quem vai me ajudar a orar, quem vai me ensinar a verdade, que me ensinar a nunca atender o mal. Amém? Recuso-me a caminhar nessa jornada em abandonar o meu Deus para voltar de novo para fazer o mal como eu fazia quando não conhecia a palavra do meu Pai Celestial. Ponto. Bem, aqui é a quarta mensagem e última de hoje. Amanhã vamos falar ainda sobre Davi, tá bom? Davi tem muito para ensinar para nós, assim como todos os homens de Deus que deixaram seus testemunhos aqui na Bíblia. Eles têm para nos ensinar. É com eles que aprendemos, e com outros que estão aqui no nosso século, que também estão repetindo o testemunho e as doutrinas que aqueles homens bíblicos deixaram para nós. Bem, eu quero ler aqui o livro de Provérbios. Olha aqui, quando Deus não vai me ouvir? Provérbios, logo depois do livro de Salmo, capítulo 1 de Provérbios, diz, verso 23 em diante, diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei, quer dizer, eu vou sorrir quando tu estiver chorando, porque até o ímpio perverso, ajudando Satanás a destruir tua vida e dos outros, com teus conselhos, com tua religião falsa, com o teu cristianismo fake news, mas tu está levando multidão para o abismo, com tua doutrina, com teus conselhos, com tua vida ímpia. Ele diz: eu vou sorrir. Olha aqui o que Deus está dizendo. Deus vai sorrir. Irmão, não adianta você julgar Deus, porque está escrito na Bíblia
Davi até disse aqui do Salmo 2, ele disse uma coisa bem parecida, que Deus sorri quando o ímpio irmão, está fazendo o mal, mas eu vou querer ler isso amanhã, tá bom? Eu quero voltar para cá. Então ele diz, verso 26, Provérbio capítulo 1, diz: também eu me rirei na vossa perdição, zombarei, vindo o vosso temor. Ele vai dizer, olha, tu não estava lá servindo o diabo? O diabo não era teu pai, como Jesus disse para Israel em João 8,44, pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o pai de vocês. Então Deus está dizendo, vocês não pensam que viver nas trevas é melhor? Então vai clama teus ídolos para ver se ele te ajuda agora, vai lá na casa de macumba para ver se o diabo te tira de lá, procura teus políticos desonestos agora, com essa doença terrível que tu está, procura aqueles pastores bandidos que ensinaram mentira para ti, falso profeta, para ver se ele te livra desse tipo de tribulação. É isso que Deus está dizendo. Diz, eu vou zombar. Ele diz assim, verso 26, zombarei, vindo o vosso temor. Quer dizer, você está com medo agora, por causa de tanto problema, porque vive como ímpio, não quer sair dessa vida de ímpio. Aí ele diz, onde é que eu estou? É Provérbio capítulo 1, verso 24, ele diz, mas por que clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho. Aí verso 27 diz, vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vos aperto e angústia. Verso 28 diz, Provérbio 1 diz, então a mim clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Ponto. O verso 28, olha, aqui tem muita gente que não entende o que na Bíblia diz, que de madrugada me busca, me encontrarão. Isso é muito justo para quem vive com Deus, não para esse tipo de gente aqui, que problemas em cima de problemas estão chegando em cima dele, mas ele vive praticando o mal, a obra de Deus está morrendo, ele não ajuda, pastores estão gritando, dizendo, Deus, esses membros foram embora, não me ajudaram mais, estou morrendo sozinho. Aí na hora que o diabo ataca lá esses membros que foram embora, aí eles vão para de madrugada, eles se lembram, quem de madrugada? Buscar Deus, Deus vai atender, mas não querem primeiro se arrepender, não querem primeiro fazer como diz 2 Crônicas 7,14, que diz que meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Não, eles só querem a bênção, quero me livrar desse problema, amanhã eu volto para a parada gay, amanhã eu volto para a corrupção, amanhã eu volto porque eu sou ímpio, eu quero Deus apenas para me dar. Cuidado, isso não existe na relação com Deus, por isso a Bíblia está em nossa mão, por isso tem os verdadeiros pregadores avisando, te converte, te santifica, meu filho, para muita vitória te alcançar, amém? Ponto. Então eu vou parar bem aqui. Eu quero falar de outra coisa. No casamento hoje, a primeira carta de Pedro diz que tem oração que é impedida, por causa de casamento, onde tem brigas, tem ódio, tem vingança, traição, falsidade. Primeira carta de Pedro 3, pega a tua Bíblia, eu sei que você não vai ouvir isso na igreja do falso profeta, multidão de demônios estão atacando, multidão de líderes,
para eles nunca falar o que a gente fala aqui. Mas esse ministério aqui foi levantado para isso, meu irmão, para pregar coisa que muitos poucos pregam. Claro que nas igrejas verdadeiras, que são muitas, tem gente falando isso também, dizendo cuidado com o pecado. Se tu atende o pecado e não atende o que Deus te fala, na hora da tua tribulação tu vai chorar, tu pode fazer 1000 campanhas de oração, fogueira santa de Israel, fogueira de Gideão, de não sei o que estão inventando por aí. Tu pode queimar carro novo em fogueira santa, tu pode dar R$1 bilhão, os falsos profetas te ajudar, não adianta. Primeiro te reconcilia, primeiro muda, principalmente aqui também na área do casamento. 1 Pedro 3, verso 7, se lê assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Essa última parte diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então olha aqui a mesma coisa que disse Davi no Salmo 66, 18. Se eu atendo a iniquidade como marido, até mesmo como esposa, isso aqui está valendo para os dois. E embora Pedro está pregando para o homem, porque naquela época, meu irmão, os homens, principalmente que vinham do judaísmo, da religião anterior, eles achavam que a mulher era uma pessoa de segunda classe, mesmo sendo esposa. Mas quando eles eram ímpios, quando eles eram servos de Deus, tratava todo mundo bem, todo mundo era igual, todo mundo era irmão, todo mundo tinha o mesmo direito. Mas muitos de nós até hoje são iguais a servos do islamismo, que lá a mulher tem que ser massacrada. Tu é minha empregada, eu tenho que fazer o que eu te mando. Fica aí, eu vou para onde eu quero. Sou um prostituto e ponto final. E sou de Deus, Deus vai ter que me abençoar. Isso é assim no islamismo, por isso até escrevemos vários livros sobre o islamismo. Um deles chama-se O Inimigo das Mulheres, o Islã. A gente já enviou para ti aí de graça, pelo Zap. Qualquer pessoa que quiser pegar este livro, de graça. E tantos outros que nós já escrevemos, mais de 100 livros sobre vários temas. Esse daí é apenas um deles, que a gente sai por aí pelas igrejas falando que o cristianismo nunca pode ter o comportamento igual do Islã. Um desses comportamentos é esse aí, tratar mal as suas mulheres. Então está aqui, ó. No Islã, irmão, a lei manda bater nas mulheres, manda matar as mulheres, se elas tiverem rebeldia contra o seu casamento. É assim que é no Islã até hoje. Isso por quê? Porque está no Alcorão, eles atendem o Alcorão, a Bíblia deles. Tá bom? E nós temos que dizer, o Islã é hoje maioria em 57 nações do mundo inteiro. E o Brasil já está cheio de muçulmanos pregando que o Islã é paz, é amor. Mas deixa eles levar você lá para dentro dos países onde vivem de verdade essas leis islâmicas que são tiradas do Alcorão para você ver. Pega meu número 98568-6781 e o código do Maranhão 98. Chame o missionário, faça uma pergunta, peça o livro O Inimigo das Mulheres, vou te dar de graça, não é pago não. Tá bom? Todos os livros que Deus me deu, não vendo nenhum, meu irmão, tudo é para doar. Embora aqui nossa igreja seja miudinha, a gente não tem outro serviço em lugar nenhum, depende apenas desse trabalho. Trabalhamos com abelha sem ferrão em Alcântara, com também fazendo enxerto de plantas, que coisa que eu gosto demais de fazer, mas nem sempre a gente vende. Então, mas os livros eu tenho que dar de graça. Foi um pacto que eu fiz com meu Deus, que está lá em Mateus 10, ele diz para o discípulo:
Recebeu de graça? Dê de graça. Então isso aí é uma das coisas que eu faço de graça, graças a Deus. Coisa que faço, o profeta diz: só te dou se tu me der 1 bilhão, só oro por ti se tu me der 1 trilhão. Então tenha cuidado. Então Pedro diz: a tua oração pode ser impedida, marido, se tu viver com tua língua terrível para ferir os outros. Se tu for um prostituto, um traidor, fizer a outra chorar por tua causa, pela tua bandidagem, deixando o diabo destruir tua vida. O diabo cegou você, para você botar um muro entre você e Deus, porque Deus também não vai ouvir tua oração. Quando tu tiver com problema, aí te lembra que tem assalto na rua demais, pode ser rico ou pobre, está morrendo. Te lembra que o AVC, acidente vascular cerebral, está matando muita gente. Te lembra. Ponto. Eu quero falar agora de Jeremias, rapidinho para você. Aqui Deus disse: Jeremias, não ore mais por este povo, Jeremias. Por que, Jeremias? Não vou te ouvir, Jeremias, por causa do mal que eles estão fazendo. Isso você pode ver lá em Jeremias 7,16. Então, meus irmãos, na época de Israel, o povo de Deus vivia fazendo um monte de malignidade, e Jeremias dizendo: pare, não faça isso. E eles apedrejavam, rejeitavam ele, chamava de falso profeta. Aí chegou o que? O inimigo cercou a cidade, que é assim que o diabo faz como desviado. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu a cidade, matou multidões. Nessa hora, Deus dá uma mensagem para Jeremias. Mas claro, ele escreve o livro de Lamentações, porque antes de acontecer, Deus revelava para ele. E aqui ele começava a ver em sonho, em visão, o que ia acontecer com o povo. Aí aqui, ó, no capítulo 2 de Lamentações, no verso 3, no capítulo 3, no verso 8, ele disse: mesmo que eu clamo e grito, tu não ouve minha oração. Olha aí, ó, ele estava clamando pelo povo, não era nem por ele, era pelo povo. Pessoas que nunca vão largar a maldade, como disse João 5,16 em diante. Ele diz: tem pecado que é para a morte. Por esse cuidado, você não deve orar por esse tipo de pecado. Ele diz: há pecado que não é para a morte. Quer dizer, pessoas que você fala e diz: vou mudar, eu vou me encaixar, vou voltar para o meu Deus, vou ser útil na obra, não vou ser mais útil para Satanás destruir minha vida, meu casamento, minha família, nunca mais. Então, aí Jeremias, tem muito aqui, irmão, eu não posso falar porque é só 4 áudios de vídeo, mas aqui no livro de Jeremias 15, 1 e 2, Deus disse: Jeremias, ainda que Moisés, ou Daniel, ou Jó, qualquer homem de Deus do passado, os melhores possíveis, os mais santos, estiverem agora aqui, se pudesse orar e clamar por esse povo, Jeremias, que era o povo de Deus, Deus dizia: sai da minha frente, não vou ouvir vocês. Irmão, cuidado, é hora que Deus está irado com o pecado. A Bíblia diz que um dia Deus vai derramar na terra as 7 taças da ira de Deus, está lá em Apocalipse 16, vai destruir, vai ter tanto choro na terra, multidão vai clamar, mas não vai adiantar. Isso vai ser depois da volta de Cristo. Cuidado com isso, irmão. Aceite Cristo agora, sirva a Deus, porque senão na hora da tua luta tu vai dizer: Deus me salva. Deus disse: negativo, eu te chamei, você não quis, agora se vira, tu só. Aqui também, Lamentações 3,44, diz assim: Deus, eu clamei, mas tu colocou uma nuvem diante de mim, em cima de mim, para não passar minha oração. Eu clamo, mas tu mesmo colocou uma nuvem para minha oração não chegar diante de ti, porque ele estava clamando pelo povo.
Ele sabia por onde aqueles perversos estavam indo. Então, irmão, tem gente que você vai orar, vai clamar, mas eles vão morrer sem Deus. Multidão de morte acontece no mundo inteiro, de acidente. É crente, é pastor, é tudo, é doenças terríveis atacando o mundo. E você está clamando, Deus ajuda, Deus ajuda. Mas Deus sabe o futuro. Deus sabe que aquelas pessoas nunca vai querer mudar. Vai querer ser ímpio, perverso. Vai abandonar a obra de Deus para sempre e nunca mais vai querer voltar. Enquanto isso, a gente está orando, vamos continuar orando. É o papel do cristão. Amém? Envie essa mensagem para alguém, depois voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amém.